Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, aqueles também que nos acompanham através dessa grande oportunidade que é a live. Então, estamos aqui mais uma vez, né? Até num ano novo que se descortina para todos nós. Para quê? Para que a gente possa verdadeiramente colocar, né, pequenas pedras na nossa construção, que é a nossa personalidade, que é o nosso caráter, e assim, de uma forma individual, cada um de nós construirmos, né, dentro dos nossos corações o reino de Deus. Que a gente possa sempre sermos humildes, né, estarmos abertos a essas informações para que elas nos auxiliem, para que elas nos deem, né, um norte verdadeiro para a nossa busca particular. A gente sempre lembra do que nos baseia, né, do que nos norteia, e o motivo de estarmos aqui é o Evangelho de Jesus. E somado ao próprio Evangelho de Jesus, então, toda essa questão mais atual, né, que é a doutrina dos espíritos e que é também os nossos avanços a nível de ciência. Lembramos sempre que estamos abertos, né, reclamações, dúvidas, questionamentos. Estamos no Face, temos um blog lá da nossa casa, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Então, todo esse processo é um crescimento individual, e por isso que nós convidamos todos vocês para que juntamente conosco, né, sejamos tocados pela grandiosidade do Evangelho, desse nosso grande irmão que é Jesus, e possamos fazer a nossa parte dentro da grande obra, né? Então é isso. Bom dia, Antônio, bom dia, o Alessandro. Estamos aí mais uma vez. E tu estava de férias, né? Quer dizer, todo mundo... Bom dia a todos. É bom, né? A gente ter um espaço de tempo para dar uma oxigenada, eu diria, porque dá até mais ânimo, mais desejo do retorno, de retomar as nossas atividades. E nesse espaço, na verdade, é tudo aquilo que a gente repete todos os sábados aqui e nos dias de atendimento a público lá na nossa casa, a necessidade que nós temos de trazer esse evangelho para dentro da nossa vida, do nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente fala disso, normalmente, como a grande maioria das pessoas, e a gente também não se exclui disso, a gente só tem uma frequência maior em cima disso, mas a gente não se exclui. Como a gente não tem uma vivência tão próxima, a gente acha que é tudo muito dogmático, muito religioso se falar em evangelho. Ah, mas isso aí tá entrando em religião. E uma coisa que a gente bate muito é que não é religião. A questão do evangelho é um rumo para a própria vida. A gente questiona e levanta essa situação várias vezes, né, os temas, o que é a vida, o que eu estou fazendo nesse contexto, e essas respostas, essas buscas, elas vão encontrar um guia correto, um guia seguro, através do Evangelho, porque todos os dias, claro, depende da nossa atenção, mas a gente consegue encontrar situações que se reportam a uma mensagem antiga, que é a mensagem do Evangelho. Hoje de manhã eu estava lendo no jornal uma reportagem sobre o tempo que se gasta com algumas redes sociais, dessas que produzem vídeos curtos e rápidos, vídeos de segundos, e que, por um efeito de recompensa de dopamina que ele nos traz, a gente fica
num looping quase eterno. A gente gasta ali facilmente 2 horas assistindo coisas que nos dão, que são agradáveis para nós, videozinhos de animaizinhos, de piadas, enfim, todas as coisas possíveis. E a reportagem falava do mal que isso está causando em várias questões. Ele fala, obviamente, da questão orgânica e psíquica mental. Mas aí, lá na parábola lá do joio e do trigo, Jesus diz, enquanto os homens dormiam, e é bem isso, a gente, sem dar a devida atenção para aquela coisinha lúdica, agradável, nós estamos fechando a nossa possibilidade de viver. Porque tu não está vivendo enquanto tu está fazendo isso. Tu está fazendo o quê, então? Se tu não está vivendo, tu está fazendo o quê? Se tu não está colocando para fora as potencialidades que tu carrega, tu está fazendo o quê com elas? Então, são alguns questionamentos. Isso foi hoje de manhã, mas todos os dias existem oportunidades para a gente refletir e perceber a necessidade de um ensinamento tão profundo e que quanto mais a gente vai entrando, porque ele não é simples, né? Ele exige essa atenção, esse cuidado, quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente vai ampliando esse estado de consciência e de conexão com a questão espiritual. São novos tempos, né? Inclusive, todos nós estamos inseridos nesse contexto, né? Às vezes, foge um pouco a questão do fanatismo, né? Aquele que radicaliza e que aí, então, ele não tem nem o celular para não ser tentado, ele queima tudo, enfim, né? Numa questão figurativa, que é a questão do fanatismo, ou queima ou mata. E, na realidade, nós temos que conviver com tudo isso. E o interessante nisso tudo também é que por esses veículos, né, tu recebe informações nem sempre de uma base firme, né, como o próprio Evangelho, e sim muitas interpretações particulares do próprio Evangelho. E a maioria de nós, como tu vinha colocando, né, a gente fica sendo seguidores, né, seguidores dessas linhas, seguidores, né, desses princípios, e muitas vezes, em seguindo, nós não temos, né, nós somos seguidores, porque a partir do momento que aquilo lá para de existir, né, nós paramos de seguir. Então, a verdadeira necessidade é nós vermos a questão do Evangelho, nós vermos todas essas questões que estão acontecendo conosco de uma forma, de um lado bem tranquila, né? Mas de um lado onde que a porta é estreita. De tu saber que fazei esforços para entrar pela porta estreita, né? Então, nós não estamos falando a nível de filosofia, nós não estamos falando a nível de religião. O que nós estamos tentando fazer é verdadeiramente trazer o Evangelho a nível de consciência, né? A nível de ciência. Então, quando a gente fala em ciência, né, a gente fala em o quê? Em energia. Aí tu diz, mas energia é uma coisa muito sutil. Tá. Vamos para o Evangelho. Reza para quem te calunia. Faz o bem para quem te faz o mal. Isso é energia. Isso é energia. Mas é posicionamento. E saber como funciona isso. Mas é posicionamento. Tu tem que te posicionar. Tu tem que, reza para quem te calunia. Ação, né? Tu tem que Entendeu? promover uma ação. Ele não diz, segue tal cara que ele vai te salvar. Escuta o fulano. Isso que é o que nós fizemos hoje, né? Muitas vezes eu digo assim, olha, nós temos, né, a nossa página, nós estamos fazendo um trabalho também, né, de live e tal, né? A hora que tu puder olhar e tal, ele diz, não, eu já estou seguindo esse, estou seguindo aquele, estou seguindo aquele outro. Aí eu digo assim, não, mas a nossa ideia não é seguidores. A nossa ideia é libertação, é vida, né? É nós compreendermos essa mecânica que não é minha, não é tua, não é
né, obrigatoriamente do espiritismo, não é de Jesus, e sim é Deus manifestado. E que, como nós criaturas, temos que compreender a manifestação do Pai. E aí a gente fica nessa, né? Andando em círculo, né? Exato. Então, achando que o cara vai resolver. E eu diria que são tempos muito perigosos, em vários os níveis, né? Num que tu vinha relatando dessa normose, né? De tu te prender nessa questão normal, e quando tu nota a coisa foi. E outra, nessa questão que tem uma turma tomando a dianteira, outra turma, né, ainda maior, que são seguidores e que acham que pelo fato, né, de seguirem, eles estão assim, digamos, não digo salvos, né, mas estão garantidos. Estão no caminho. Estão garantidos. Estão no caminho, só não sabem do qual caminho. Aí a coisa, segue esse cara. Aí eu fui lá e olhei o cara, né? Pô, o cara, ele, não digo incorpora, que essa não é a palavra, né? Que não, a gente tem que estudar tudo isso. Não, ele tem um canal que os americanos dizem canal, né? Channel, que é canal. Jesus, o cara baixa Jesus. Pelo menos é o que ele diz, né? Não, é o que ele diz, porque isso não acontece. Isso não acontece. Mas quem não sabe do processo acha... Porque Jesus só entra por um lugar, só entra pelo coração, entendeu? E antes dele entrar pelo coração, a mente tem que estar serena, limpa e organizada, entende? Então, não tem, para uma pessoa que estuda um pouco, né, em profundidade a questão mediunidade, né, um ser da hierarquia, né, de Jesus, ele nunca vai ter um contato direto com um ser de uma hierarquia que nem a nossa. Sim. Ele tem que ter, né, um rebaixamento e ele tem que sintonia, ter, né? Ou seja, tu não conecta com ele. Tu vai conectar com seres abaixo dele, mas que, claro, falam a mesma coisa. Que de uma certa forma vão ter uma conexão. Mas aí, imaginem, né, o que esse pessoal todo ele vai falar, né? Então, mas aí entra os nossos egos, né, nessas questões todas, porque imagina o cara dizer que está mediunizando Jesus e os seguidores dizer, mas eu sigo porque o cara tem o canal direto. Não. Então a gente acha que tá... Isso é seguidor. Isso é seguidores do cara, né? E agora, vamos ver o que Jesus fala pelo cara. Jesus fala Jesus fala pelo cara que está tudo resolvido, Sim. que não tem problema sem nenhum, é só uma questão de tempo. Eu escutei isso ontem, todos escutam todos os dias, que estão fazendo um faxinão, que vão fazer tudo, vai estar tudo resolvido, não precisa fazer nada. Deixa para nós. Veja bem, deixa para nós. Olha como tá. Nós já vimos isso em muitas religiões, né? Sim. Que eles diziam, vendiam até indulgências, né? Deixa para nós. Me dá aqui que eu faço ali. Exato. Então é perigoso. Por isso que nós temos que raciocinar, né? É perigoso. E a gente tem a faculdade. Então... É perigoso. Então o que acontece? Por isso que quando nós falamos em ciência, né, nós falamos em energia. Nós falamos em força da alma. E o que é força da alma? É o conhecimento interno que essa alma, né, por evolução agrega, e por evolução ela vai se colocando. Ela vai se colocando no lugar dela. Por isso que hoje nós temos lá um Jesus, um São Francisco, um Allan Kardec, um Franciscano Xavier, né? Por quê? Porque são almas de um processo longo, né, que agregaram e que manifestam em obras, e não simplesmente através de um posicionamento vazio e de seguidores, de me dá um like, para eu viver dos teus likes, tu entende? Então, a proposta, né, é exatamente essa, por que tu tem que rezar para o cara que te calunia? E como é que tu vai conseguir rezar? Tu sabe que o cara faz isso contra ti,
De onde é que tu vai tirar a força para rezar pro cara? Porque nós, normalmente, não tem um de nós que faz assim. Não tem um. Bah, se tu sabe que ele tá calunia, tu vai lá para gravar para botar ele. Se tu rezar, tu reza, tem que rezar pra ele se dar mal ainda. Exato. Ou tu vai tentar descobrir de uma maneira de pegar essa informação e processar ele, né? Para ganhar um dinheirinho em cima. Porque tu não é aquilo que ele tá dizendo. É. Né? Então. Mas daí quando tu faz tu toma essa atitude, tu acaba sendo aquilo que ele tava dizendo. O pior, né? Tu dá razão pro cara. É o pior. Isso. Então a nossa proposta é exatamente essa. E aí, então, vamos mais fundo um pouquinho só nisso. Então, às vezes o pessoal pensa, né? Bah, olha a questão planetária, né? Então, a questão planetária, quem é que vai fazer a transformação e a mudança na questão planetária? Vai ser os nossos irmãos maiores? Vai ser seres de outros planetas? Não. Quem vai ter que fazer a faxina é quem mora ali. E quem que está dentro dos problemas. Então, essa transformação ela só vai ocorrer quando nós, individualmente, né, ascendermos, né, crescermos um pouco a nível de entendimento e não atrairmos mais esses níveis de energia tão densos e pesados, que é o que ocorre no nosso dia a dia. Né? Porque o que move uma pessoa a fazer o que faz a nível de egoísmo e de orgulho? Uma força interna, de ignorância, de maldade, mas é uma força interna, porque ele tem um desejo. E o desejo dele é conquistar, é ter, né? Esse é o desejo dele. E enquanto que o evangelho é totalmente o contrário. É o inverso. É o inverso de tudo isso. Então, será que o irmão maior vai chegar para nós e dizer assim, pobrezinhos, né? Vocês fizeram tudo isso, deixa que nós vamos resolver para vocês. Aí arruma toda a casa e entrega. Uhum. Em questão de meses, vai estar pior do que estava. Tá tudo virado de novo. Está tudo virado de novo. Então isso não vai acontecer. Atitude individual. E o pior é que um monte de nós continua seguindo tudo isso, acreditando nisso. Acreditando que os outros vão fazer, e que os outros vão fazer. Até porque muitos estão fazendo, né? E coisas assim, de tipo, não precisa tu fazer. Eu vou te dar uma ajudinha aqui, né? E não precisa tu fazer. Nós vamos te ajudar. Ou não precisa tu fazer. Eu estou conectado direto com a fonte, só pelo fato de eu estar te dizendo tudo isso, tu já pode ficar tranquilo. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Eu até acredito que tem muita gente que não compartilha das nossas crenças, a questão espírita em si. Né? Tem as suas, vamos dizer, as suas questões e não aceitam. Mas até em cima do que tu falou há pouco, eu sempre digo assim, tu não precisa acreditar ou não. O espiritismo, a questão lógica e ciência dele, ele tem uma matemática muito simples. E matemática tu entende, pelo menos o mínimo. Né? Tu sabe um pouco. Então, faz a prova. Vê o que acontece quando, nas palavras ali de Jesus, reza para quem te calunia e faz o bem para quem te faz o mal. Experimenta fazer isso para ver o que acontece na tua vida. A mudança que isso vai gerar, desde que seja feito com verdade, né? Vai gerar dentro da tua sequência. E tu vai, talvez, de uma forma que tu não entende ainda como, mas pela comprovação, tu vai perceber que aquilo ali tem fundamento. E aí tu vai começar a procurar em outras palavras dele ali e começa... Eu sempre repito também lá na casa, né, a questão das irradiações. Tu tá com problema com uma pessoa e tu quer resolver, bota o nome dela nas irradiações, que é rezar para ela. E tu vai ver que uma situação vai surgir na tua vida de encontro com essa pessoa, se é um problema que tu tem com ela, para que tu possa, através do encontro, resolver. As coisas não são mágicas, não vai desaparecer o teu problema, mas vai aparecer a oportunidade para, se tu realmente tem boa vontade, tu poder resolver. Então são eu chamo de testes, né? São oportunidades de tu racionalmente colocar à prova a questão energética, científica e lógica que a doutrina ela te
mostra sobre esse transcorrer que é a nossa vida, porque a gente vai nessa de ir indo atrás, e não toma o tempo de o que eu estou fazendo, o que é necessário para mim, o que eu preciso como ser espiritual e não só corpo. É exatamente isso, é que tudo se reduz a ego, né? Quando tu fala de espiritismo, diz, pronto, lá vem esses caras vendendo alguma coisa. Quando tu fala em outra religião, pronto, lá vem os caras vendendo alguma coisa. Então, tudo se reduz a isso, e por isso que tudo está se encaminhando, né, para, digamos assim, todas essas instituições, ou toda essa coisa instituída, né, meio que ruir, né, não resistir. E o que verdadeiramente vai, assim, se manter é o próprio Evangelho, que ele é muito simples. Um pai que é o Criador, todas as criaturas que são irmãos, e uma lei para ser aplicada. Ponto. Acabou todo o resto. Está resumido. Está tudo resumido nisso. E aí a gente fica inventando história. Então, e aí, claro, só que cada um não quer fazer a parte dele. Eu vou dar um exemplo muito simples, de como é que funciona, né? Tu estava lá em Porto Alegre outro dia, né? Sim. Certo. Digamos que nós somos amigos, né? Então eu ligo lá para ti e eu digo assim, Antônio, tu tá onde? Bom, primeiro eu acho que tu iria me falar a verdade, né? Não, estou em Porto Alegre. Porque eu te localizo pelo... Sim. Também, né? Não, estou em Porto Alegre. Eu precisava de um favor teu, Antônio. Tu tá onde? Estou aqui no aeroporto. Tu pode pegar um documento meu ali em tal lugar, papapá. Se for uma coisa, né, possível, duvido que tu não vá fazer. Duvido, né? Então, quer dizer, isso numa relação de encarnados, né? De almas, assim... Interesseiras. Também. E mortas para Deus, dormindo. Materialistas. Dormindo. Então, imagina a espiritualidade. Imagina se tu, de uma forma verdadeira, dentro de uma necessidade verdadeira, dentro de um pedido verdadeiro, o que a espiritualidade não vai fazer por ti? Se tu, que é meu irmão, meu amigo, faz por mim, e tu não entende muito, tu tá fazendo de repente para não perder o amigo. Não posso. Né? Se tu faz por mim, imagina a espiritualidade que ela não faria. Mas é esse entendimento que a gente não tem. Aí então a gente fica nessa briga de egos e a gente não entende que o processo como um todo é exatamente dentro dessa efervescência de almas, né, que é eu te ajudando, eu te fazendo, tu fazendo para mim, e aí assim a coisa vai acontecendo. Por isso que até quantas vezes devo perdoar o meu irmão, né? E por isso que Jesus diz, se te pedirem a camisa, dá a túnica. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 10 milhas. Ou seja, faça pelo teu irmão. E hoje nós estamos caminhando exatamente ao contrário. E os bam, ao invés de nos orientar e de nos ensinar essas questões, digamos, básicas, eles ficam ainda tomando lance para eles e dizem, não, deixa que eu vou ajudar vocês. Eu vou resolver o problema de vocês, né? Eu tenho uns amigos lá em Porto Alegre, eles vão fazer isso por ti. Quando que, na realidade, as coisas elas são simples, né? É que esses bambambans, eles são os bambambans do mundo. Exato. Eles não são os bambambans, né? E é aí que a gente se engana. Mas tu falou uma coisa ali que é interessante, acho eu, frisar, da questão espiritual, né? Porque a espiritualidade superior... E a espiritualidade superior eu já não precisa ter tão alto, já pega aqui em cima, né? Sim, um pouquinho. Os nossos guias, espíritos protetores, sim, já estão nessa nosso faixa. Nosso guia, o nosso anjo da guarda, às vezes até nossos familiares que já se libertaram. Mais lúcidos, né? Exato. Eles só esperam uma oportunidade para nos auxiliar. Eles estão prontos. A gente abra a possibilidade para que eles venham. Porque muitas vezes eles estão tentando e a gente está ouvindo. Vamos fazer o gesto, né? Cara está mais baixo. Eles estão prontos ao trabalho. Te lembra lá aquela parábola lá dos trabalhadores da última hora? Passou o dia ali. Tem uns que, para se mexer, tu tem que mostrar dinheiro na frente. Tem outros que fazem o bem e tal, por fé, por crença. E tem outros não, que estão ali, ó,
só Prontos. esperando a coisa fluir. Então, quer dizer, e nós, né, digamos assim, ainda estamos, né, nessa questão primária, né? Então, por isso a gente fica... Troca, né? A gente fica nessa guerrinha particular, né? E se alimentando dessas, digamos assim, dessa, como é que eu vou te dizer, não de migalhas, né? Da que a imprensa mostra para nós todo dia, né? Porque um fez isso com o outro fez aquilo com o outro fez aquilo com o outro. Então, a gente acha que verdadeiramente as coisas, quem vai ter que limpar a nossa casa vai ser o vizinho. Ele não vai limpar a nossa casa. Quem vai ter que limpar a nossa casa somos nós, né? Dessa questão da imprensa, agora tu falou, eu me lembrei, uma vez não é uma vez, é uma estatística já antiga, de que muitas pessoas começavam a ler o jornal pelo fim, que era a parte policial. Sim. Então, para ver, a gente às vezes não percebe quais são os nossos desejos, o que nós estamos buscando, mas é muito claro. É só, às vezes, começar a ligar um pouquinho para ver o que nós estamos... Porque é bem isso. A imprensa, ela tem um desejo dela, que é de abraçar um grande número de seguidores para que ela coordene eles. Mas somos nós que nos colocamos nesse brete, né? Sim. Então, é isso que muitas vezes eu vejo muita gente, às vezes, criticando vários segmentos, inclusive religiosos, né? Mas somos nós, pela nossa vontade, se não for pela nossa vontade, é pela nossa ignorância, que nós nos vinculamos a determinados nichos em todos os segmentos, de novo, religioso, o midiático, o político, é só ver as nossas relações, até familiares, a gente é mais para um lado, menos para outro, tudo aquilo que chega de informação para nós passa por um filtro automático que a gente tem dos nossos conceitos, e se vem dentro daquilo que eu aprovo, eu guardo. Se é um pouquinho diferente, muitas vezes eu não quero nem questionar. Eu não só elimino, como eu já marreteio. Então, é um desapego que tem que ser criado, um desapego, inclusive, mental, né? Sim, é que se tu te posiciona, tu é a favor de uma coisa e contra outra, né? Digamos. Só que às vezes esse posicionamento, ele é imaturo, né? Sim. Claro que eu acho que a gente tem que ter posicionamento, mas só que ele tem que ser bem fundamentado, porque senão a gente fica nos posicionamentos do mundo. Sim, uma base humana. E a base toda ela é evangelho. 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 Deus Pai, o resto é tudo irmão. É isso que tem que ser o... Tudo irmão, né? Eu até falei, eu acho que foi na semana passada, né? Que o pessoal diz assim, às vezes, que eles preferem ter um relacionamento com animais do que com seres humanos. Né? Então, é para nós ver a que nível, né, nós chegamos ao ponto de eu dizer uma coisa dessa. Porque se eu estou dentro de uma estrutura muito grande e se eu compreendo como é que funciona essa estrutura, eu faço a minha parte dentro da estrutura, né? E eu não vou julgar os que estão acima, os que estão abaixo, os que estão no meu lado. Eu vou simplesmente fazer o meu trabalho dentro dessa estrutura, para que cada um também faça o seu trabalho. Então, como eu sou auxiliado, como eu sou amparado, eu tenho a obrigação de auxiliar e amparar. E nós não, nós ficamos no meio, né? Então, ficamos julgando, ficamos apontando, e perdendo um tempo grandioso, né? Só para nós termos uma ideia, que tu vai ter que abrir o Evangelho, né? Só para nós termos uma ideia dessa questão que a gente falava, né, de ciência e energia, para que a gente pense, né, e depois vamos abrir o Evangelho. Jesus, ele diz, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração, né? E a gente não entende porque é uma frase que, além dela nos ela é muito sutil, plano, porque ela vai a nível de energia. Sim, ela tá te jogando para um plano espiritual. Onde está o teu tesouro? São os teus desejos. Tu entende? O apego. Aquilo que que às vezes tu nem tá aí. E não é só o material. E lá está o teu coração. Ou seja, a sede da tua alma, que é o teu coração, ela tá lá.
E por isso eu abri, eu acho, não tem como servir a dois senhores semana passada, e é bem isso. Né? Não tem como servir. O que é servir? Outra coisa que nós vamos ter que aprender. Né? Quem sou eu, onde estou e o que eu tenho que fazer, né, cara? Né? Então, não tem como servir a dois senhores. E olha bem que bonito que Jesus ensina, né? Servir a. Então, quer dizer, não é fazer a tua vontade. Tu tem que fazer a vontade daquilo que demanda o ambiente, que demanda a situação que tu tá. Então, se tu serve a Deus, tu não vai fazer a tua vontade. Tu vai fazer o que manda. Se tu serve os teus interesses e a matéria, né? Aí é só. Sim, mas veja bem. Se tu serve a Deus, tu vai ter uma paga. Na mesma? Se tu serve aos teus interesses, tu vai ter uma paga. Ou seja, tu vai receber aquilo que tu semeou. Exatamente. Né? Tu vai colher aquilo que tu semeou. Então, essa é a linha que a gente tem que começar a entender. Né? Digamos assim, que não é tão difícil, mas não tem como servir os dois. Aí, eu não posso ter dinheiro. Não é essa a questão, né? Não é essa a questão. É outra deturpação, né? Exato. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que o Evangelho reserva para nós hoje. O sacrifício mais agradável a Deus, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Leia só Essa primeira parte aqui do Evangelho, né? Isso que é de Jesus e tal, para a gente pelo menos fazer valer o que nós estamos aqui, né? Perdoai para que Deus os perdoe. Então está lá em São Mateus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir a sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então, Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A gente falou um pouco sobre isso agora há pouco, né? Então, para ter uma ideia. Essa é a parte evangélica. Sim. E aí, então... Não, mas eu acho que relê de novo a primeira parte para nós trabalhar um pouco em cima dessa primeira parte. Bem-aventurados ou do perdão? Bem-aventurados. O bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão. Do perdão, daquele que perdoa. Olha só. Um pouco daquela relação que estávamos falando. Né? Sim. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem vos... contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Tá. Tudo bem, hoje nós estamos em 2025, certo? E aí eu te digo assim, Deus não perdoa, Deus não faz nada. E aí aqui está dito que ele vai perdoar. Que ele vai te perdoar. Então como é que funciona? Como é que funciona isso aí? Como é que a gente pode entender isso, né? Exatamente. Como é que a gente pode entender isso? Porque Deus não perdoa, Deus não faz nada, porque Deus é. Ele é. Ele não faz, ele é. Então ele não perdoa, ele só ama, ele só é presença, certo? Ele só é presença. Mas Jesus naquele tempo ele disse assim, não, perdoa para que Deus te perdoe. Mas o que é Deus para ti? É a consciência. É tu ter consciência de Deus. E quem que te pune? A consciência. Não é que a consciência te pune, mas ela te cobra. A lei te ensina. E tu tem as atitudes. Aí tu não colocou a lei em prática, né? Tu não perdoou, certo? O que acontece? Tudo bem. Chega um dia que tu vai entrar dentro de ti, a nível de consciência, né? E tu vai dizer, não, eu devia ter perdoado, eu devia ter feito isso. Então, tu que te pune a nível de consciência, mas não Deus que se rebaixaria, sairia de onde ele está para vir resolver probleminhas simplórios nossos, né? Justiceiro. Uma perrengazinha tua aí, né? Agora tu vai ver, Antônio. Deus é. Então, é nesse nível que a gente não entende. E como esse Deus que eles nos venderam,
é um velhinho meio caquético e agora ele tá com Alzheimer, eu acho. Esqueceu de nós? Ele esqueceu de tudo, não, também das faltas, né? É. Então não tem problema. Tu pode fazer meio o que tu quer, né? Vamos negociar no último dia, na última hora aí nós vamos negociar um jeitinho. Tenho certeza absoluta, porque Deus é bom, Pai justo, vai ter um lugarzinho no inferno para mim, né? Quer dizer, no céu. No céu. Lá no cantinho e tal, vai ter um lugarzinho. Então a gente tem todos esses clichês mentais, né? Já tudo organizado dentro de nós, e a gente lê isso e simplesmente diz, não, Deus vai me perdoar. Porque ele vai entender, né, que aquele cara me fez muito mal, né? E aquele cara me fez muito mal. E eu sou Ele bom. é ruim, eu não. E eu sou bom. Porque E Deus, é bem então a Deus comparação, vai né? me entender. Deus não está nessa. Deus não está nessa. Né? Deus está fora. O que sobra aí é só a tua consciência. E aí, a nível de consciência, vamos lá de novo. O que o cara te fez? Né? Ah, tá, beleza. O que tu deveria fazer? O que ensina a lei? Entendeu? Tu vai ter que me responder alguma coisa. Vai te puxar, né? Tu vai ter que te posicionar. Aí eu vou te dizer, tá, tu vai me dizer o quê? Por que tu não perdoou, Antônio? Ah, porque o cara me fez uma coisa muito violenta. Tá, mas tu sabe exatamente por que ele te fez isso? E tu é tu ou tu é ele? Mas tu sabe exatamente por que ele fez isso? Não, né? Tá, e aí se eu te mostrar, ou, né? Como é que vai ficar? Entende como é que é a tua consciência? Só que às vezes, nós falávamos isso ontem, né? Aí todo mundo brigando, todo mundo questionando, todo mundo querendo matar todo mundo. E aí o cara dizia assim, né, como é que eles podem fazer isso? Aí eu disse assim, eles não têm consciência disso. Aí o cara disse, como eles não têm consciência se o cara é um baita de um sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê? Eu disse, ele não tem consciência disso, real. Porque ele não para pensar. Sim. Ele não para pensar. Ele faz, nós paramos para pensar? No final do dia, tu faz uma avaliação do que tu fez? Tu faz uma avaliação para ver, de repente, dizer assim, isso é correto, isso... Não, no final do dia. Porque, na realidade, isso teria que ser feito... Na hora. Diuturnamente, em todas as tuas atitudes, em todas as tuas escolhas. A quem eu estou servindo? Meus interesses ou a Deus? Então, aconteceu a situação. O que é que tu vai fazer? Consulta a tua consciência. Mas a consciência não existe. Porque a gente sabe o que a consciência vai falar. Então, nós não queremos papo com a consciência. Nós queremos levar a vantagem. E nós queremos nos colocar como vítimas para que na hora do pega para resolver, a gente diga, eu sou bom, a situação foi assim, né? E temos isso. Aí o cara vai dizer, não tem problema, começamos tudo de novo. Eu ia dizer que, até dentro daquilo que tu falou antes ali, nós estamos sempre fazendo comparações, né? Então, o fulano me fez tal coisa, ele é o ruim. Então, se ele é o ruim e eu não fiz aquilo, eu sou o bom. Só que eu devia me comparar, se eu quero saber quem eu sou, então com aqueles que realmente fazem o bem. Porque tem um monte de exemplo de gente boa. E aí, em que proximidade deles eu estou? Aí eu vou ver que eu não sou bom coisa nenhuma, né? Eu tô devendo. Não, por isso que eu digo, para matar pau é o cara, né? O que não tiver nenhum pecado, que me atire a primeira pedra. Aí então tu te considera de bom. Tu nunca fez nada de ruim? Mas... Tu fez ou tu não fez? Fez. Joga pedra. Tá, mas então aquele cara também é bom. E por uma fatalidade, a primeira coisa de ruim que ele fez foi contigo. Tu entendeu? Então quer dizer, ele também não é perfeito, tu não é perfeito. Não. E ali que estamos as coisas... todos, né? Exato, e aí que o evangelho, ele nivela. Ele acaba com todo esse sectarismo, toda essa questão... Porque, os níveis de poder. Porque o próprio Jesus diz, né? Onde tiver 2 ou 3 lá, vai ser uma guerra, porque eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. O que é a divisão? Um posicionamento. Ou tu segue o evangelho, ou tu segue os seguidores, né?
Os influenciadores. Os influenciadores e tu vai dando cliques, né? E aí que dos dias tu é influenciador também e tu tem que receber cliques. E tu vai dormindo enquanto isso. Sim. Enquanto tu tá seguindo, tu tá dormindo. E aí quando tu vê... Sim, porque na realidade Tá cercado de joio. ele te conduz, né? Ele te conduz. E Jesus falava dessa forma aqui porque, de uma forma tão materialista até, na questão de faz e recebe, porque a população naquele tempo lá não entenderia de outra maneira. Isso aqui... Bom, se nós nem hoje não entendemos... Pra ver, né? 2000 e tanto atrás... E ele coloca isso como uma questão, porque veja bem, ó, amar a Deus, amar o irmão é uma questão. Perdoar é uma questão mais material, mais humana, mais terráquea, Sim. mais da lida. Mais fácil? Sim, mas obrigatória. Sim. Amar é uma questão evolutiva, de quem consegue e de quem não consegue, né? Agora, perdoar é uma necessidade, Sim. pelo ambiente que tu tá. Né, que são Para tudo... poder vir a amar, né? Exatamente. Então é por isso que ele diz. Aí Pedro chega, tá, mas então até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes num dia. Eu devo perdoar ele até 7 vezes num só dia. E ele fala num só dia, né? Aqui, é a última. Aqui. Começa lá embaixo. Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Ele não fala período de dia. Jesus, não, eu não digo de 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre. Não tem Por quê? limite. Porque se tu traz o perdão como uma constante dentro de ti, né? Ciência de novo. Uma constante, né? Um hábito dentro de ti, né? O que acontece? Higiene. Tu não vai mais te afetar, tu não vai mais sofrer tanto. Por quê? Porque tu vai fazer a tua parte dentro desse contexto que é uma estrutura evolutiva que famílias, né? Que somos todos nós irmãos, né? E de novo, na questão ciência, né? É uma higiene energética. Porque se tu não perdoa, tu fica com aquilo ali contigo. Tu fica com aquela energia impregnada em ti, te fazendo mal. Então, tu quer isso pra ti? Tu quer... Ah, mas ele não merece. Mas e tu, merece? Então, não é o outro. É o que é correto. Porque nós estamos interligados. Ah, ele não merece. Então tu vai ficar preso com ele até tu achar que ele merece. Sim, porque um dia tu vai ter que te justificar. Vai ter que dobrar o joelho. Exato. Ou perante Deus, ou perante tua consciência. Um dia tu vai se justificar. E vamos falar nesse dia de justificação. Foi certo ou errado o que tu fez? Está errado. Porque tem que perdoar. Tem que perdoar. Ah, mas tem que perdoar. Mas ele me deu um calote e tal. Tá, tudo bem, tem a justiça dos homens. Tem a justiça dos homens, vai atrás disso. Agora, fora disso, tem a justiça de Deus, só que tu é a manifestação de Deus. Né? Tu é a manifestação de Deus. E nós já estamos no nosso tempo, então, né? E tu pegou exatamente no sacrifício mais agradável a Deus. Né? Então, nós vamos ler de novo, só essa partezinha aqui que é de lá de Primeiro parágrafo. Só o que Jesus diz ali em São Mateus, e vamos agradecer e assim vai, né? É importante observar isso aqui, né? Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes de que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa oferenda ali ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. É que nós estamos tão longe. Nós não oferecemos nem para Deus, né? Então, não. Nós estamos longe. Para os nossos seguidores, né? Que nós somos influenciadores. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, por que tu vai apresentar uma oferenda ao altar? Por gratidão por tudo aquilo que o Pai te deu para ti. Reconhecimento. De reconhecimento. Saúde, família, inteligência. Então, como tu reconhece um Pai que te ama e que te provê, de quando em quando, digamos, né? Tu vai lá, como um bom filho, tu reconhece. Então tu coloca uma oferenda no altar. Quer dizer assim, tu vai lá e agradece. A oferenda não é obrigatoriamente uma questão material. Uma oração, né? Exato. Tu vai lá e
né? Tu abre teu coração para Deus e diz, ó meu pai, te agradeço por tudo, papapá, papapá. Mas ele diz assim, mas antes de tu fazer isso, vê se tu não deixou nem um rabo lá para trás. Uma E ponta antes solta. de fazer isso, vai lá e acerta. Porque para Deus é muito mais agradável tu te acertar lá do que tu vir agradecer o pouco que ele te... não é pouco, né? Mas tudo aquilo que ele te dá. Então é para nós ver a distância que nós ainda estamos do Evangelho e a necessidade que nós temos de estudar. Porque o Evangelho é verdadeiramente ciência, né? É isso mesmo. Então, um grande abraço. Continuamos então com a rádio. Pedimos sempre, né, para que vocês estudem, né? Tudo isso que nós estamos colocando aqui está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi ditado por irmãos nossos, mais velhos, e que foi codificado por Allan Kardec. Né? Então, é um lance muito instrutivo. Né? Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia e até sábado que vem. Até lá.